Comunicação e Mercado. O Comunicação e Mercado de hoje vai falar sobre pragas. Vai tratar da história também de uma das empresas de Criciúma, uma das principais que trata desse assunto, que tem tecnologia, que tem experiência e que também tem muito serviço prestado para as empresas da região. Eu estou falando da Alpha Clean. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Litoral Sul o diretor proprietário da Alpha Clean, Claudenir Machado. Tudo bem? Tudo bem, Sandro. Tudo certo? Praga, é isso mesmo? Incomoda isso, muito? Incomoda, Tu é a solução? Com certeza. Então, Claudenir, como é que nasceu a Alpha Clean? Quantos anos ela possui? E quando tu teve a ideia de montar uma empresa que fosse nessa direção, eliminar pragas? Então, a história da minha empresa é que a minha família, meus tios, né, meu pai, trabalharam com isso já há muitos anos atrás. Então, o mercado, aconteceu que eu descobri o mercado pela família, né? Uhum. Então, foi onde eu fui descobrindo esse mercado. Inclusive, trabalhei numa empresa da família por alguns anos, por uns 10 anos mais ou menos. E daí, a partir dali, veio a ideia e a oportunidade de se criar o próprio negócio. E o legal de saber um pouco disso, porque a ideia do Comunicação e Mercado também é mostrar para os telespectadores o lado empreendedor de cada pessoa. Sim. E tu tens me falado aqui que conheceu essa área através da família. E por que tu resolveu investir na tua própria empresa? Quando que tu percebeu assim, pô, eu posso ter a empresa, eu já tenho a expertise, eu posso dar um passo a mais? Foi uma decisão difícil de tomar? Foi uma decisão difícil, porque eu tinha a expertise do mercado, né? Mas tinha, claro, que corre na veia já da família essa motivação, esse sangue empreendedor, mas com certeza no começo é difícil, a gente tem medo do que vem pela frente, né? Foi realmente um passo de fé, né? Claro que a gente tem toda uma experiência por trás, né? Mas essa parte da questão da confiança e da fé no que podia vir, né? De querer fazer diferente, querer fazer melhor, eu acho que me ajudou a persistir. O primeiro passo, tu lembras, há 7 anos atrás, Lembro. quando que tu deu o primeiro passo, tu ia dormir muito com esse sentimento na cabeça, aquele batuque, vai, vamos botar a empresa, vai. Sim. Na verdade, o que aconteceu? O primeiro passo foi que assim, eu precisaria tomar essa decisão, porque onde eu estava, né, as coisas não estavam boas para mim, profissionalmente falando. E foi meio que aquela história de que alguém foi empurrando a minha vaquinha e criou a necessidade, né? Então, assim, era uma questão de necessidade, eu precisava ter uma opção. Ou eu abria meu próprio negócio, ou eu ia seguir as minhas outras duas opções que eu tinha na época, né? Que era ou trabalhar de empregado em um outro local, ou seguir também uma parte da minha vocação, né? Que eu sou pastor numa igreja, então tinha essa opção também de eu ficar integral, né? E acabou que a minha terceira opção, que era a última naquela situação, era abrir o próprio negócio, porque realmente o risco era maior, né? Mas naquele primeiro momento, com certeza, nas primeiras semanas, eu fiquei bastante preocupado e fui pesquisando. Acho que a minha primeira parte foi busca de informação de como montar um negócio, porque a parte operacional eu já tinha, né? Então, assim, a questão fui atrás de um contador, ver como é que a coisa funcionava e tal, e fui olhando nessa parte assim. A gente está conversando um pouco mais sobre a Alpha Clean, sobre a empresa, sobre esse lado empreendedor do Claudenir, mas a gente vai, no segundo bloco, falar mais sobre a praga em si, as dificuldades de eliminá-las, as soluções caseiras, as dicas que ele trouxe também para o programa. Então, quero que você fique até o final do programa aí, porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui que você vive aí no dia a dia. Você vê o ratinho, você vê a barata, o cupim. O cupim deixou de comer apenas madeira, está comendo concreto também, porque praga difícil de se matar, né, Claudenir? Isso, é bem desafiador. Então, no segundo bloco, a gente vai tratar mais sobre isso. Nesse primeiro momento, eu queria conhecer e explorar esse lado mais empreendedor e conhecer um pouco mais da Alpha Clean. Por que o nome? Da onde surgiu o nome Alpha Clean? Então, o nome surgiu assim, a gente queria sair do conceito normal, do trivial que acontecia, né? Então, o que a gente percebia no mercado, né? Primeira coisa, todas as empresas que tinham, né? Elas tinham um nome assim, chamado já para dedetização, que já não é um nome muito usado, e usavam nomes como iniciais de nome, sobrenome e tal, né? Fulano de tal, controle de pragas, mas era mais siglas, né? Eles disseram assim, a gente precisa de um nome mais forte, que tenha a ver com o negócio, né? E eu pensei, clean, limpeza, o nosso trabalho é um trabalho muito voltado para a limpeza, mesmo que muitos ainda não conhecem, tem até medo de contratar
tratar, porque pensa que a gente vai lá para sujar o ambiente, não limpar e manter limpo, né? E a alfa como início, né? Então eu falei assim, o início da limpeza é tu fazer a eliminação das pragas, né? Depois, a partir disso, a manutenção, você manter o ambiente, né? Então, quando a gente entra para fazer esse diferencial, né? A tecnologia hoje uma parceira de vocês? Existe muita tecnologia agregada na eliminação de praga, ou é só o produto químico mesmo que faz a diferença? Muita tecnologia, treinamento, mão de obra, né? Hoje, assim, a questão de tecnologia para o controle de pragas tem crescido muito nesses últimos anos, inclusive para a situação do cupim, que nós vamos falar no segundo bloco, né? A gente tem um diferencial de um equipamento muito inovador para essa questão de solucionar o problema, porque as pragas estão aí, né? E elas vão evoluindo com o tempo e a gente precisa sair na frente delas, né? Então, assim, tem tecnologia no desenvolvimento dos produtos, tem tecnologia por trás, muito forte hoje, e tem tecnologia também nessa questão de equipamento, isso tem muito também. Quando a gente fala de Alpha Clean, a gente fala de que produto? Quais são os serviços que vocês oferecem dentro da empresa, além da detetização, que eu acho que é o carro-chefe? Isso, a Alpha Clean hoje, ela abrange alguns serviços além do controle de pragas, né? A gente faz o controle de pragas, que é a parte de controle de insetos, de roedores, de ratos, cupins e tal, né? A parte de limpeza, por exemplo, a parte de higienização de caixa d'água e cisterna, a gente faz esse trabalho hoje, né? Um trabalho que a gente é bastante procurado e tem uma referência na cidade, né? E a gente também está num segundo momento agora, que é a parte de sanitização de ambiente, então eliminação de bactérias, ácaros, mofo, essas coisas assim, né? E também da limpeza profunda de colchões, sofás e tapetes. Também já é um outro serviço que a Alpha Clean está desenvolvendo agora. A Alpha Clean está há 7 anos no mercado, hoje vocês têm uma estrutura com quantos profissionais e qual é a área de abrangência da empresa? A Alpha Clean hoje está com 7 anos no mercado, a gente tem hoje profissionais operacionais da parte externa, né, que são 4 a 5 profissionais, dependendo como que está o mercado, né. Normalmente a gente tem uma sazonalidade de inverno, né, então a gente acaba tendo que diminuir um pouco. A parte interna administrativa são 3 profissionais e a gente abrange desde Paulo Lopes até Santa Rosa, a gente tem cliente, tá? Existe algum tipo de preconceito na área de vocês? Existe algum tipo de barreira que precisa ser rompida? Assim, Existe, existe muita barreira, até porque esse mercado foi um mercado muito, vamos dizer assim, que perdeu o valor, desvalorizado, porque ele é um mercado que ele veio vindo diante da necessidade e por causa dessa necessidade muita gente fez esse trabalho de maneira não técnica, né, imatura, né? Então quando se fala em desinsetização, que na época era dedetização, a imagem que a pessoa tem é de que o cara vai chegar na casa dela, né, lá com né, uma sandália havaiana, mal preparado, sem EPI, sem nada, e vai utilizar um produto lá que vai sujar a casa, que vai manchar as paredes, que pode até trazer resultado, mas vai dar um cheiro horrível e esse é o preconceito, eu acho que esse é o maior preconceito. E hoje a gente tem tecnologia hoje de ponta que a gente pode fazer o serviço até com a pessoa em casa sem trazer nenhum problema na rotina dela. E os produtos químicos que acabam eliminando as pragas não trazem tanto prejuízo? Evoluiu muito, Sandro. Hoje eu tenho, por exemplo, como a gente é uma empresa credenciada Bayer, né? Nós temos hoje a linha da Bayer, cada produto assim com alta tecnologia, por exemplo, o Temprid é um produto que tem praticamente zero de cheiro, né? Ele não tem nada praticamente de odor. Na hora da aplicação, o produto secou, acabou, tu não sente nada de cheiro dentro do teu ambiente, então, questão de 3, 4 horas, tu já pode habitar ali o local, né? Se for pessoas que não têm problema alérgico e tal, já pode voltar sem problema nenhum. Tem a questão dos géis e escagem que eu faço com as pessoas no ambiente, não traz cheiro, não traz desconforto, não traz nada disso. E claro que é uma outra metodologia, né? Tu vai fazer com que a praga tenha que ingerir esse produto, mas o resultado é fantástico. Formigas, né, que é um grande problema de Criciúma, a gente consegue fazer controle de formigas sem as pessoas saírem de casa. Olha só que maravilha. Pois é, antigamente tu falava em eliminar as pragas da residência, a família tinha que encontrar um outro local, ir para lá, ficar um dia todo fora da residência para vocês lá efetuarem o trabalho.
Hoje isso mudou? Isso mudou Completamente? Antigamente, na verdade, não era só um dia, Sandra. As pessoas ficavam 3 dias fora de casa, principalmente se fosse usar um DDT, né, que era um produto altamente cancerígeno, com sérios problemas de toxicidade, né? E hoje não, hoje as pessoas podem ficar de 3 a 6 horas no máximo, precisa se ausentar do ambiente, tá? Só o suficiente de ir no shopping, fazer compras e voltar. Isso, exatamente. Quando voltar, tem que limpar tudo? Não. Dar uma geral? Na verdade, a limpeza do ambiente a gente sugere que seja feito antes do serviço. Porque depois do serviço, a única coisa que a pessoa vai fazer é fazer ali, recolher os insetos, né, as pragas que apareceram ali no ambiente, né, que acabou desalojando, né? E claro, uma limpeza bem superficial, né? Mesa, se não acondicionou as louças, né? Se não acondicionou, mas é um trabalho local, né? A gente vai trabalhar cantos, frestas, paredes, né? A gente sabe por onde as pragas estão passando, sabe? Ah, o estudo das pragas faz parte do trabalho de vocês também, essa parte da inteligência da empresa. Com certeza. Por exemplo, se a pessoa me procura para controlar barata e formiga, ela não precisa ter o desconforto dela sair de casa. Eu posso fazer isso para ela com aplicações de géis em pontos estratégicos, são quantidades pequenas do material, não vai exalar cheiro e eu vou conseguir alcançar o objetivo de controle, ela nem precisa nem sair de casa. Né? Se ela for precisar sair, quer fazer uma desinsetização mais tradicional, que é essa mais conhecida, né? Mais geral, que vai pegar, por exemplo, ali aranhas, traças, outros insetos também, aí é nesse período que eu coloquei. Tu usou 2 palavras aqui que me chamaram a atenção, que é a detetização, que na verdade eu usei, tu não usou, eu usei a detetização, e tu fala em desinsetização. Desinsetização. Isso. Qual é a diferença das 2 palavras? A diferença é que assim, acabou que esse mercado teve que evoluir junto, né? Junto com o negócio. E quando se usava DDT, na verdade o nome dedetização, ele vem da palavra DDT. Que era o produto químico que era utilizado. O produto químico que era utilizado. Que na verdade hoje no país não pode ser utilizado, é proibido, né? E aí depois que foi mudado esse conceito de que o trabalho era um trabalho mais técnico, que deveria trazer segurança, porque antes a cultura de antes, as pessoas não estavam muito preocupadas com segurança, as pessoas queriam resultado e ponto. Hoje as pessoas estão em busca de resultado com segurança. Aí foi se avaliando esse mercado, disse, não, peraí, nós vamos trabalhar insetos, então a palavra é em desinsetização. Nós vamos controlar ratos, é desratização. Nós vamos controlar cupins, descupinização. E esse conceito ainda até hoje é muito difícil de explicar para o cliente, porque na cabeça, por exemplo, você vai me ligar lá pedir um controle, você vai dizer assim, vai eliminar tudo. Eu quero dedetizar minha casa. O que você quer matar? Eu quero tudo. E não existe. Cada situação tem o trabalho, a metodologia, o produto a ser utilizado, o tempo de afastamento, a técnica, tudo isso determinadas pragas tem essa questão, essa divisão. Legal. E no segundo bloco a gente vai matar um pouco de curiosidade, falar um pouco do controle de pragas, trabalhar um pouco mais dicas que você pode daqui a pouco usar na sua residência, com o expertise da área aqui, o pessoal da Alpha Clean, o Claudenir Machado, que é o diretor proprietário. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, é rapidinho. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Meus humanos mandaram bem. Aquilo ali na mão deles não é só um celular. É um celular que veio grátis no Combo Multi. Aí tem o 4G mais rápido do Brasil. O dobro de internet no celular e o dobro de internet em casa. E mais 15 mil conteúdos para assistir onde quiser. Vixe, quero ver comprar ração para tanto pipoca. Traga seu número para o Combo Multi. São 50 GB para a família toda navegar.
A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. De volta com Comunicação e Mercado de hoje, estamos falando sobre controle de praga através da experiência de uma das principais empresas aqui da região, que é a Alpha Clean. Nós falamos e conhecemos um pouco da história dela com a experiência do diretor proprietário, o Claudenir Machado. Ele trouxe aqui um folder também da empresa, me apresentou aqui os serviços, falou da forma como é trabalhado e a gente deixou para esse segundo bloco um pouco de curiosidades sobre esse mercado que envolve o mundo das pragas. O meu pai, o seu Avelino de Matia, ele fez uma fala um dia para mim, na praia do Rincão, onde nós temos casa. Sim, os cupins não estão comendo mais só madeira, estão comendo já concreto. É difícil mesmo matar o cupim, Claudionir? É a principal praga, ou pelo menos a que mais traz prejuízo para as residências? Se for pensar em questão de prejuízo econômico, sim, é a principal praga, né? Na nossa região, a gente tem uma infestação muito alta de cupins, né? Criciúma, eu diria, eu nunca medi isso para ter uma estatística exata, né? Mas eu acredito que de 10 casas, 9 tem cupim. Né? Então, assim, tem muito Tanto é que cresceu assustadoramente aquelas empresas de madeira tratada, né? Com certeza. Tratamento de madeiras, aí cresceu bastante. Todo mundo está usando isso. Isso. E aí o que acontece? Há anos atrás, né, vamos colocar aí, sei lá, 10, 15 anos atrás, 20, era mais desafiador esse controle de cupins, né? Até porque, se for pensar de uma maneira profissional, a gente consegue um resultado melhor. Agora, quando a gente pensa em fazer algo, as pessoas às vezes fazem algo caseiro, algo que um disse, o outro disse, aí eles já não conseguem resultados. Eu acho que isso acaba estragando o mercado, Sandro. Porque as pessoas acham, o cupim que é muito resistente. Às vezes não é, às vezes a maneira que se está tratando ou fazendo o trabalho que não está sendo eficiente. Tem isso também? Tem aquela história que tu toma um remédio para a gripe vai fortalecendo o vírus da gripe, vai se fortalecendo. A praga também é isso? Com certeza. Se tu não der uma dose bacana de veneno para ele matar, ele vai se fortalecendo e ficando cada vez mais forte? Isso na questão de inseticida acontece, tá? Até porque a gente tem que rotacionar. Mas não é o caso dos cupins, tá? Eu acho que o caso do cupim, ele está fundamentado não no produto em si, mas na metodologia, na maneira que é feito o trabalho. Eu acho que as pessoas já estão desacreditadas porque fez um trabalho lá com uma pessoa, a pessoa subiu lá em meia hora, 1 hora, fez, pulverizou e tal, não resolveu, porque ela não chegou, ela não atingiu o objetivo. E aí, na cabeça de quem recebe o serviço, diz assim, olha, o cupim é muito resistente, ninguém controla. Eu ouço isso diariamente, né? As pessoas chegam para mim, não, eu duvido que tu controle o cupim. Né? E a gente até se coloca num desafio, né? Não, vamos lá que eu te provo que eu consigo. Eu estou na minha residência e daqui a pouco eu vejo aquele farelinho tradicional, marca do cupim no chão. A partir desse momento, eu devo me preocupar porque a manifestação do cupim, ela cresce rapidamente dentro, rapidamente. Se eu não me preocupar com isso? Rapidamente. No entanto, quando se fala em cupim de madeira seca, que é o Cryptotherms brevis, né, você não está falando de uma colônia. Numa armação você pode ter 10, 15, 20, 30 colônias de cupins separadas, lideradas por rainha, rei, operários, soldados,
né? E isso é grave, porque eles não param, eles vão comer 24 horas, é uma questão de sobrevivência. O farelo que tu vê cair é o que sobra do processo digestivo deles. Eles aproveitam a celulose e descartam o que sobra. Então é uma questão de eles se alimentarem, é sobrevivência, eles não param. Aquilo que está no chão não é madeira que no roer cai. Aquilo ali são as fezes do cupim? Isso, não é baba, é fezes. Olha só. Exatamente, são as fezes do cupim. E eles comem a todo tempo. Porque, como eu falei, eles precisam sobreviver. O trabalho como... Eles não são parentes, como dizem, né? O cupim é parente da formiga, igual a formiga, não. Mas o processo social e organizacional dentro da colônia é muito parecido. Em que momento o proprietário da residência deve se preocupar? Eu acredito que ele deve se preocupar até antes do sinal. Porque o sinal, quando ele vem, dependendo do tipo de madeira, o tipo de forro que ele tem, às vezes caiu um farelo embaixo num local da casa. Só que o forro dele, às vezes, é muito bem feito e não apareceu, não apresentou em outros locais da casa, porque o forro está bem fechado. E, às vezes, o foco está na estrutura e não no forro. E como a gente não costuma subir no forro para ficar olhando essas coisas a cada 6 meses ou 1 ano, às vezes, quando ele viu o foco cair lá embaixo, em cima já está super infestado. Eu já peguei casos, por exemplo, na praia, né, que é bastante problemático. Já peguei casos na praia de eu chegar lá para fazer o orçamento, a pessoa na sua mente disse, vou resolver o problema. Quando eu cheguei e subi no forro, que eu tirei a tampa do alçapão, já tinha caído 2 linhas. Então ele nem percebeu. Entende? E nesse caso não tem jeito, tem que trocar a armação, o trabalho de vocês é em vão? Tem que trocar a armação. E aí, é por isso que a gente, nessa parte de desculpirização, a gente precisa de um diagnóstico antes de fazer o trabalho, no loco. Não dá para dar preço por telefone, porque eu preciso lá avaliar, porque senão eu vou chegar e vou dizer para o cliente o seguinte, dá para fazer, a gente recupera. Ou senão eu vou dizer para ele, a gente recupera com essa ressalva, tem que trocar tal e tal linha. Ou a gente não tem como recuperar, o senhor vai ter que trocar a estrutura, depois o senhor nos chama. O pessoal que mora em apartamento, eles vivem com um animalzinho que é bem infortuno, que é a formiga, aquela formiga pequenininha que às vezes aparece no 10º andar. Como é que elas surgem lá e como se acaba com essas formigas? Então, a gente tem 2 espécies de formigas comuns em apartamentos, né? Que é a formiga faraó, né? E a formiga fantasma. Né? Elas são muito parecidas, tá? Só a gente para conseguir diagnosticar quem é a faraó fantasma. Elas vivem aonde? Elas vivem em colônia, dentro de conduítes, batentes de porta, por trás dos azulejos, né? Sempre próximos a locais com a questão de oferta de umidade, de água, né? Oferta de água e oferta de alimento. Então tu vai ver normalmente a formiga onde? Na cozinha. Na cozinha e no banheiro. São as 2 áreas. E quando a infestação está alta, também na sala. Por que na sala? Porque a pessoa às vezes pega um café, um lanche e vai fazer no sofá. E aí caem as migalhas, pequenas migalhas, resíduos até que a gente não consegue nem perceber. Já é o suficiente para alimentar. Qual a principal praga mais difícil de matar? Aquela que mais desafia vocês? Olha, a mais desafiadora, assim, se for pensar dentre todas as pragas, né, o cupim é uma praga desafiadora de controlar, isso porque a técnica, ela já é uma técnica mais, como é que eu vou dizer, a gente tem uma dificuldade maior de trabalho, pelo ambiente que se trabalha. Agora, dizer qual delas é mais difícil de controlar, eu pensaria hoje, assim, que cada uma praga, por exemplo, se pensar em cupim, existem várias espécies, aí nele eu tenho uma espécie que é mais difícil de controlar. Né? Baratas, eu tenho várias espécies, eu já tenho uma barata que é mais difícil de controlar, que é a Blatella germanica. E assim vai. Agora, dentre elas todas, eu acho que elas são muito parecidas, porque são ambientes diferentes. Às vezes tu enfrenta desafios diferentes, não por causa da praga, mas pelo ambiente que ela está infestando, sabe? Então depende muito essa questão de ambiente. Tem alguma dica que tu pode dar para o nosso telespectador em relação a algo que ele possa fazer para amenizar?
A gente tem Antes de chamar a Alpha Clean? Eu quero ver se eu resolvo eu. A gente tem muitas dicas, né, que a gente pode passar, né? Com certeza as dicas preventivas eu acho que são muito importantes, né? A parte de fechamento de fresta, de acondicionamento de lixo, de aplicação de telas, né, nas janelas, vai evitar, por exemplo, a revoada, porque os cupins, por exemplo, falando na parte de cupins, eles vão migrar, vão aumentar a sua colônia de duas formas. Ou eles vão passar de uma madeira para outra que estão encostada ou com alguns centímetros de distanciamento somente, ou nas revoadas, que acontece no período de novembro a janeiro, fevereiro, março no máximo ali, né, que vai acontecer as revoadas. Se você tem janelas teladas e bem vedadas, por exemplo, apartamentos, você vai ter menos risco de ter infestações de cupim em imóveis, né, se for pensar nesse sentido, né? Se for pensar em termos de barato, a gente tem muitos produtos aí no mercado doméstico que pode ser usado, né? São eficientes? São, muitos deles são eficientes, só que tem que tomar muito cuidado, porque se for falar, por exemplo, em aerosóis, tem a questão intoxicação, a questão química do negócio, né? Tem que saber manusear. E agora, medidas preventivas para cada uma delas tem várias, né? Por exemplo, na parte de ralos sanfonados com o sistema abre e fecha, né? Isso é muito importante, principalmente condomínio, apartamento, né? A barata, ou ela vai entrar pela janela ou ela vai entrar pelo ralo. Ela consegue permanecer embaixo d'água submersa por 40 minutos. Então ela consegue entrar pelo ralo, né? Então a questão da vedação da porta principal, colocar um vedante embaixo, né? Quando a praga já está instalada, aí é difícil tu dar dicas, porque daí envolve a segurança da pessoa que está no ambiente, a não ser algumas coisas caseiras. Posso usar citronela para afastar os mosquitos? Pode, tranquilo, não tem problema. Falou numa situação agora que eu lembrei, que é o mosquito, que envolve o tal do borrachudo. Muita gente sofre muito com borrachudo, geralmente no finalzinho do dia. Na Praia do Rincão tem muito disso, né? Os moradores reclamam muito disso. Dá para eliminar o borrachudo? Sim, o que acontece? Eu acredito que na Praia do Rincão não é o borrachudo mesmo em si que é conhecido aí no interior. É um mosquitinho bem pequenininho. Esse. O Abopictus. Ele é um mosquitinho bem pequenininho que também dá uma alergia um pouquinho mais avançada do que o mosquito comum, né? Isso. É um pretinho, né? Se for passar a falar sobre vetores, no caso de mosquitos, né, e moscas e tal, o que a gente vai analisar? Por exemplo, assim, onde é a origem? Né? Onde que o mosquito procria? Ele procria na água. Ele vai colocar ali, a fêmea vai depositar os ovos na água. Então, para ter um controle realmente efetivo, tem que ir na causa do problema, não no sintoma. O sintoma é o mosquito voando, entrando na tua casa. Esse sintoma, tu vai resolver como? Tu vai fazer um spray, tu vai colocar uma tela, tu vai usar um aparelho de parede, né? Mas não, eu quero um controle melhor, que daí passaria para a questão pública, né? Não, então eu vou ter que tratar as águas, os córregos, né? Que eu acho que o Ricão deu uma boa melhorada nessa questão. Trabalho, isso. Isso vai ajudar. Vamos passar um veneno na grama não adianta? Adianta, mas vai permanecer 1 a 2 dias, Sandro. Só. Porque aí entra essa questão do inseticida hoje. Os inseticidas hoje registrados e autorizados pela Anvisa, eles são biodegradáveis. Eles se degradam com a presença de luz, de água, de questão de poeira, do dia a dia mesmo. E são feitos para isso, entendeu? O papo tá bom, mas a gente está chegando no final do programa, Claudionir. E a pessoa que está em casa, que nos assistiu, deve estar perguntando, é caro? Eu quero detetizar a minha casa, eu quero eliminar as pragas. É caro? Eu não digo nem que é caro ou é barato, né? Porque essa questão de preço depende da visão de quem está comprando, né? Mas eu digo assim, que é algo que... Entre prevenir o imóvel? Não, entre prevenir o que vai na madeira, que me fugiu o nome agora, entre prevenir o cupim e trocar a armação, o prevenir e o detetizar lá é muito mais barato. Se chega para fazer um orçamento para a pessoa, ela falou, mas
eu vou precisar trocar a armação? Não, o senhor vai poder tratar. Porque uma armação hoje para te trocar é de 15 a 20 mil no mínimo, né? E tu consegue fazer esse trabalho ali, sei lá, com 10% do valor, depende do tamanho da casa e tal, né? Então, acho que vale a pena, eu acho que não é caro, se for analisar nessa ótica, né? Mas cada serviço, cada local tem um preço diferenciado e eu tenho certeza que é um preço justo para se receber essa qualidade de trabalho. E dá para tratar conforme a necessidade. Com certeza. Eu quero acabar com um rato, eu quero acabar com a barata, eu quero acabar com os dois. A gente faz isso conforme lá na o diagnóstico que vocês vão em loco e determinam. Cada necessidade a gente vai lidar com cada uma separadamente. Essa questão de as pessoas chegarem na porta da sua casa e lhe oferecer um serviço que vai matar tudo, vai te cobrar por litro, né? Vai dizer para ti, não, o preço eu te dou no final do serviço, isso é muito arriscado. Porque são pessoas aventureiras que vão acabar levando seu dinheiro e não resolvendo seu problema. O telefone da Alphaclean está passando aqui, Sandro Freitas está colocando na tela o telefone agora para a gente, tá ali o endereço também do e-mail e do site da empresa. Muito obrigado pela participação aqui no Comunicação e Mercado. Obrigado, Sandro. Eu agradeço também a oportunidade, a gente está à disposição, né? Se precisar fazer perguntas pelo e-mail e tal, entrar no nosso site, fica à vontade. Legal. E a gente vai ficando por aqui com mais um Comunicação e Mercado, hoje tratando um pouco desse mundo que para mim era de muita curiosidade, que é o controle de pragas. A gente gostaria que você continuasse com a gente, com a nossa audiência, curtindo a nossa programação que é feita com muito carinho, 100% local, para você. Comunicação e Mercado.